Seja muito bem-vindo. Hoje nós começamos uma caminhada silenciosa e profunda. Cuidar do coração dos nossos pequenos. Que esse tempo junto seja um espaço de formação, esperança e verdade. Aconteceu esses dias lá na minha igreja, de uma irmã da igreja me procurar, dizendo que hoje em dia está muito difícil a educação das crianças. Então, imediatamente me dispus, junto com ela, começarmos a estudar juntas sobre esse assunto. Foi então que eu fui atrás da Vitória Reis. Se você não segue ainda o perfil dela, se você não acompanha o trabalho maravilhoso da Vitória, procura ela lá, vou deixar o arroba dela aqui. Sensacional o trabalho dela, vale super a pena acompanhar. E foi ela que, com muita docilidade e delicadeza, me recomendou esse livro, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Esse livro foi escrito em 1995, mas ele continua super atual. Em 1995 era a época onde nós, que temos idade de ser pais hoje, a gente era a criança que estava sendo criada. E ele já vai começar falando sobre isso. E olha, que livro sensacional. Resolvi trazer aqui para alcançar o maior número de pessoas possível, já que esse assunto é uma demanda tão grande, tão forte hoje. Só na introdução, eu já fiquei impressionada com o conteúdo desse livro. Então, sem mais delongas, vamos começar logo e você vai ser muito abençoado também. Jennifer estava deixando de fazer sua lição de casa. A professora chamou os pais da menina para pedir-lhes ajuda. Eles não podiam ajudá-la. Apesar de seus 12 anos de idade, Jennifer não os obedecia. Ela não estava debaixo de suas autoridades. Seus pais esperavam que a escola fornecesse a orientação e a motivação que eles não estavam podendo oferecer à sua filha. Essa história é bastante comum. Na idade de 10 a 12 anos, muitos filhos já saíram de casa. Eu não estou me referindo a trágicos casos como o da Candelária, no Rio de Janeiro. Refiro-me a muitas crianças que na idade de 10 a 12 anos já deixaram efetivamente de considerar a mãe e o pai como uma autoridade ou um referencial para suas vidas. Então ele não está falando diretamente, literalmente, de sair de casa, morar em outra casa, mas espiritualmente falando, no seu coração a criança já saiu. Ela já não se submete mais à autoridade do pai e da mãe. Por que isso acontece? Ele dá uma explicação sensacional, você vai ver como faz todo sentido. A nossa cultura perdeu seus recursos no que diz respeito à criação de filhos. Somos como um navio sem leme e sem rumo. Não temos senso de direção, nem a capacidade de orientar a nós mesmos. Como isso aconteceu? Vários problemas convergiram a esta encruzilhada em nossa época e cultura. Muitas pessoas têm filhos, mas não querem agir como pais. Nossa cultura os tem convencido de que precisam satisfazer sua sede pessoal por realização. Em uma cultura de autoabsorção, filhos são uma evidente desvantagem. E não é assim que hoje a nossa cultura tem pensado. Se já era na época dos anos 90, isso se multiplicou agora 30 anos depois. Ter filhos são uma evidente desvantagem. Hoje em dia ninguém mais vê vantagem em ter filhos, ninguém mais vê beleza em ter filhos, ninguém mais vê necessidade mesmo em ter filhos. Mas os filhos estão aí. E o que fazer então? Essa nossa cultura, ele usa aqui a palavra autoabsorção. Cada um vive, em outras palavras, voltado para o próprio umbigo. Não existe mais a cultura de pensar no outro, de pensar no próximo. Só mesmo em si mesmo. Continuando. Assim, os pais passam um tempo mínimo com seus filhos. A noção de qualidade de tempo é mais atraente do que a antiga ideia de quantidade de tempo. Antigamente, a quantidade também importava, não era só a qualidade. Os pais de hoje são parte de uma geração que jogou fora a autoridade.
Os protestos raciais e antiguerras dos anos 60 moldaram fortemente as suas mentes. O movimento de protestos desafiou os corretos padrões morais e sociais e mudou a maneira de pensarmos sobre a autoridade e direitos individuais. Ou seja, por conta de muita coisa ruim que aconteceu naquelas décadas passadas, até o que era correto foi jogado fora também. Tudo junto no mesmo pacote, sabe aquela expressão, jogar fora, junto com a água da banheira, o bebê junto? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Como resultado, não é mais culturalmente aceitável que o pai seja o chefe do lar. A mãe não atende obedientemente ao que o pai diz. Nem mesmo finge atendê-lo. Hoje em dia, o bonito é dizer, não, ninguém manda em mim. O pai não tem mais respeito pelo patrão ou receio de ser despedido por capricho. Os chefes de ontem usavam a autoridade para atingir seus alvos. Os de hoje usam abonos e incentivos. O que quero dizer com isso? Simplesmente que as crianças criadas neste clima não mais se assentam enfileiradas nas escolas, não mais costumam pedir licença para falar, não tem mais medo de responder mal aos seus pais, não aceitam um papel submisso na vida. E como isso afeta a criação de filhos? Os velhos métodos de criação não funcionam mais. Os velhos métodos de exercer autoridade são ineficazes e não conhecemos nenhum novo método que funcione. A igreja pediu emprestado ao mundo o velho método de criação do tipo: obedeça, garoto, senão vou puxar sua orelha. Isso parecia funcionar. As crianças pareciam obedecer. Elas eram exteriormente submissas. Só que esse método não funciona mais, visto que a nossa cultura não atende mais à autoridade como fazia há apenas uma geração. Lamentamos a decadência desse método de criar filhos, porque sentimos falta da sua simplicidade. Então, nessa época, 30 anos atrás, os pais da geração que me criou, que criou você dessa geração também, eles simplesmente pensavam, poxa, antigamente era muito mais fácil, era muito mais simples. Não porque necessariamente fosse melhor, mas porque era mais simples. Receio, porém, que temos ignorado os meios e os objetivos antibíblicos desse método. Então, não basta ser simples, não basta ser fácil. É bíblico? Essa é a pergunta que o pai cristão, a mãe cristã precisa se fazer. Não é simplesmente ser saudosista com uma coisa que antigamente aparentemente funcionava. Quem disse que funcionava? E você já vai entender. Hoje, os pais estão frustrados e confusos. Os filhos não reagem mais como deveriam. E os pais não entendem o motivo. Muitos concluíram que a tarefa de ser pai é impossível. E foi aí que muitos simplesmente ensinaram às próximas gerações: olha, não tenha filhos, não vale a pena. Alguns simplesmente desistem, frustrados. Outros tentam fazer funcionar métodos ainda mais antigos, exercendo autoridade ao extremo. Enquanto isso, uma geração de crianças está se estragando. Nossa cultura evangélica está quase tão confusa quanto a sociedade em geral. Estamos perdendo nossos filhos. Os pais de filhos pequenos vivem com temor mortal da adolescência. Os pais de adolescentes lembram os seus filhos continuamente que o dia deles chegará. Quando eu tinha 3 filhos adolescentes, diz o autor, as pessoas procuravam me consolar. Era de se esperar que os problemas crescessem junto com os filhos. O propósito deste livro é afirmar que a situação não é sem esperança. Você pode criar filhos com métodos santos, independentemente da época na qual vivemos. Não precisa e, de fato, não deve se esquivar por concluir que esta tarefa é impossível. A experiência pode lhe dizer que o fracasso é inevitável, porém,
A experiência é um guia inseguro. O único guia seguro é a Bíblia. Ela é a revelação de um Deus que tem conhecimento infinito e, portanto, pode oferecer-lhe verdade absoluta. Deus lhe deu uma revelação suficiente e completa. Ela apresenta um quadro exato e compreensível a respeito de filhos, pais, vida familiar, valores, treinamento, desenvolvimento, disciplina, tudo o que você precisa para estar equipado a fim de executar a tarefa de criar filhos. Os métodos de Deus não têm sido comprovados como inadequados. Simplesmente não estão sendo experimentados. A igreja espelha os problemas da nossa cultura porque na geração passada não estávamos realizando biblicamente a tarefa de criar filhos. Estávamos aplicando apenas o que funcionava. Infelizmente, ainda estamos tentando fazer a mesma coisa, embora, devido a mudanças em nossa cultura, isso não mais funcione. Deixe-me dar uma visão geral dos princípios bíblicos para a tarefa de criar filhos. E agora sim nós vamos começar no conteúdo. Mas só esse panorama antes mesmo de iniciar o conteúdo da introdução, olha quanta informação já não nos deu. Uma coisa funcionar não significa que essa coisa é bíblica. Essa educação que funcionava no passado não quer dizer que estava condizendo com a Bíblia, mas na Bíblia tem resposta para tudo. Isso eu te afirmo. Primeiro princípio que ele vai falar aqui: autoridade. Deus chama as suas criaturas para viverem sob autoridade. Ele é a nossa autoridade e outorgou autoridade às pessoas dentro das instituições que estabeleceu: lar, igreja, Estado, negócios. Vocês não devem se envergonhar de serem autoridade sobre seus filhos. Hoje em dia virou vergonha ser autoridade. Não, eu não posso parecer autoritário. Os maus, que usaram mal a autoridade, fizeram a nossa geração pegar verdadeiro ranço de autoridade. Como se a autoridade em si fosse um mal, e não é. Deus estabeleceu todo o reino dele, todo o mundo sob autoridade. Deus é a primeira autoridade que há. Ele não poderia ser contra a autoridade. E não é pelo mau uso dela que a gente deve descartar esse conceito completamente. Muito pelo contrário. Isso é totalmente antibíblico. Vocês exercem autoridade como agentes de Deus. Não devem orientar seus filhos segundo seus próprios interesses e conveniência. Precisam orientá-los segundo os padrões de Deus para o bem deles. Nossa cultura tende continuamente a assumir os extremos. Em autoridade, tendemos a um autoritarismo excessivo ou uma postura fraca. Não é assim que acontece? Deus os chama, através de sua palavra e exemplo, a exercerem uma autoridade verdadeiramente gentil. Olha que palavra profunda, forte. Olha o quanto uma simples expressão fala em si mesma. Autoridade verdadeiramente gentil. Não é assim que Deus é? Deus os chama a exercerem autoridade, não a obrigarem seus filhos a fazerem o que vocês querem. Ele os chama a serem verdadeiros servos, ou seja, autoridades que entregam as suas próprias vidas. O propósito desta autoridade na vida de seus filhos não é mantê-los debaixo do seu poder, mas capacitá-los a serem pessoas autocontroladas que vivem livremente sob a autoridade de Deus. Sob a autoridade de Deus. Como é que uma pessoa que é contra a autoridade um dia vai poder ser servo de Deus? Fala pra mim. Impossível. A menos que ela se convença do contrário, a menos que, por um milagre, o Espírito Santo consiga convencê-la do contrário.
Mas ainda assim, como é que o Espírito Santo vai achar espaço em alguém dessa maneira? Jesus é o exemplo desse estilo de vida. Aquele que tem o comando, aquele que possui toda a autoridade, veio como um servo. Ele é soberano, que serve, e também é servo, que governa. Ele exerce a autoridade soberana, que é gentil, autoridade exercida em favor de seus súditos. Assim deve ser a autoridade dos pais, pais biológicos, pais de coração, pais espirituais. Você que faz discípulos na sua comunidade de fé, é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. A autoridade, ela é exercida sim, mas sempre em favor de quem está sob ela. Em João 13:3, mesmo sabendo que o Pai colocara todas as coisas sob sua autoridade, Jesus tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Quando seu povo se submete à sua autoridade, é capacitado a viver livremente na liberdade do Evangelho. E não tem alegria maior do que essa, só quem vive sabe. Como pais, vocês precisam exercer autoridade, precisam exigir a obediência de seus filhos, visto que eles são chamados por Deus a obedecerem e honrar vocês. Precisam exercer autoridade, não como um cruel carrasco, mas como quem verdadeiramente os ama. Os pais, que são déspotas benevolentes, quer dizer, o déspota é aquele rei, aquele que está governando, benevolente que faz o bem. Então, os pais que são déspotas benevolentes não veem seus filhos apressados em abandonar a casa. Os filhos raramente deixam um lar onde suas necessidades são atendidas. Quem gostaria de deixar um relacionamento onde se sente amado e respeitado? Quem abandonaria os pais que o conhecem e entendem? Que filho fugiria de alguém que o compreende, entende a Deus e seus métodos, entende o mundo e sua maneira de funcionar? Alguém que está comprometido em ajudá-lo a ser bem-sucedido. Não é que isso não possa acontecer, não é que seja impossível, mas é improvável. Durante 25 anos de administração escolar, criação de filhos, trabalho pastoral e aconselhamento, observo que filhos em geral não resistem à autoridade que é verdadeiramente gentil e altruísta. Tópico 2, pastoreando. Se autoridade descreve de maneira mais correta o relacionamento entre pai e filho, a melhor descrição das atividades do pai em relação ao filho é pastorear. O pai é o guia do filho. Este processo de pastorear ajuda a criança a entender a si mesma e ao mundo em que vive. O pai pastoreia o filho através da avaliação avaliação do filho, e das suas reações, a avaliação das reações do filho. Ele pastoreia a fim de que entenda não apenas o que de suas ações, mas também o porquê. Como pastor de seu filho, você quer ajudá-lo a entender a si mesmo como uma criatura feita por Deus e para ele. Você não pode mostrar-lhe estas coisas meramente pela instrução. Deve guiá-lo no caminho da descoberta. É mais ou menos como funciona o nosso trabalho como terapeuta. O terapeuta nunca dá uma aula para o seu paciente, mas ele vai guiando o paciente no próprio caminho onde ele mesmo vai descobrir as coisas que ele precisa descobrir por si só. O terapeuta é só um guia. O pai, a mãe, é um guia. Precisa pastorear seus pensamentos, ajudando-o a aprender o discernimento e a sabedoria. Esse processo de pastorear é uma rica interação com seu filho, mais rica do que simplesmente dizer o que fazer, o que pensar. Pastorear envolve investir sua vida em seu filho,
através de uma comunicação aberta e honesta, que expõe o significado e o propósito da vida. Não é simplesmente direção, mas sim direção em que há autorrevelação e compartilhamento. Valores e vitalidade espiritual não são simplesmente ensinados, eles são assimilados. Olha a profundidade disso. Não dá para dar aula apenas. Não dá para simplesmente falar o que fazer, mas aquela alma que está ali na sua frente, ela vai assimilar, ela vai absorver aqueles conceitos. Não só pelo que você prega, mas sim pelo que ela vai descobrindo cada dia na sua própria vivência. Provérbios 13:20 diz: quem anda com sábios será sábio. O objetivo de um pai sábio não é simplesmente discutir, mas demonstrar o frescor e a vitalidade de uma vida dedicada integralmente a Deus e à sua família. Mas para isso, o pai precisa invariavelmente ter uma vida dedicada integralmente a Deus e à sua família. Ser pai ou mãe é pastorear o coração dos filhos nos caminhos da sabedoria de Deus, não da sabedoria própria, nem da sabedoria humana de quem quer que seja, que é falha e limitada. E aí vem o terceiro ponto, que é crucial: a centralidade do Evangelho. O Evangelho é o centro da sua vida? O Evangelho é o centro da criação dos seus filhos? As pessoas frequentemente perguntam se eu espero que meus filhos se tornem crentes. Costumo responder que o Evangelho é poderoso e atraente. Ele atende de modo singular às necessidades de toda a humanidade. Você crê nisso? Crê de todo o coração? Que o Evangelho, sim, de fato, atende todas as necessidades do ser humano, de qualquer ser humano, de toda a humanidade? Você vive isso? Portanto, espero que a palavra de Deus seja o poder de Deus para a salvação de meus filhos. Essa expectativa fundamenta-se no poder do Evangelho e sua adequação às necessidades humanas, não na aplicação de uma fórmula correta capaz de produzir filhos crentes. O foco central na criação de filhos é o Evangelho. Você precisa direcionar não apenas o comportamento de seus filhos, mas as atitudes de seus corações. Olha a grande diferença entre essas duas coisas, esses dois itens. O comportamento é uma coisa, a atitude do coração é outra. Uma pode condizer com a outra, ou não. Mas que são duas coisas distintas, isso são. Precisa mostrar não apenas o que, mas também o porquê de seus pecados e fracassos. E você sabe o porquê dos seus pecados e fracassos? O Evangelho já te mostrou isso? Você já viu isso através do Evangelho? Seus filhos necessitam desesperadamente entender não apenas o que fizeram exteriormente de errado, mas também por que o fizeram, que é o aspecto interior, que é o famoso pecado, natureza humana caída desde Adão, lembra? É necessário ajudá-los a perceberem que a palavra de Deus trabalha de dentro para fora. Portanto, na criação de seus filhos, o objetivo não pode ser simplesmente ver crianças bem comportadas. Seus filhos devem também compreender por que pecam e como experimentar uma mudança interior. Quantas pessoas são até bem comportadas, não só crianças, adultos também, mas não experimentaram essa mudança interior feita pelo Evangelho, feita pelo Espírito Santo de Deus. Esse bom comportamento dela não vai levar salvação para ela, não vai levar paz e alegria para a alma dela, e nem muito menos a salvação no fim de tudo.
Às vezes, os pais dão aos filhos padrões abaixo dos padrões bíblicos, pensando que seus filhos, por não serem cristãos, não podem de coração obedecer a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz para fazer o bem àqueles que nos maltratam. Até aí tudo bem? Lembra disso? Lá em Mateus 5, Sermão da Montanha? Mas, quando os filhos são empurrados no pátio escolar, por exemplo, os pais lhe orientam a ignorar o ocorrido. Ai, filho, ignora isso. Ou pior, alguns pais orientam seus filhos a revidar quando alguém bate neles. Esse conselho antibíblico afasta as crianças da cruz. Um conselho tão inofensivo, tão comum, tão normal, podemos assim chamar, é um conselho antibíblico. Você pensa que antibíblico são só coisas grotescas? Não vou dar nome aos bois aqui, mas você sabe do que a gente está falando. São só coisas muito escandalosas, muito diferentes do que a Bíblia prega e hoje a cultura, a mídia, a cultura woke exalta. Não é só isso que é antibíblico. Os princípios, o nome já diz, princípio. A parte onde começou tudo isso é muito mais sutil, muito mais profunda. É muito mais fácil de alguém que se diz crente não estar vivendo esses princípios. Já parou para pensar nisso? Esse conselho antibíblico afasta as crianças da cruz. Não se precisa da graça de Deus para ignorar o opressor. Ignora, filho, não liga para isso que ele está fazendo com você. Que graça de Jesus é preciso para seguir esse conselho? Nenhuma. Não se precisa da graça sobrenatural para lutar por nossos direitos. É um impulso natural de qualquer um. Agora, para fazer o bem ao opressor, orar por aqueles que nos maltratam e confiar a vida ao justo juiz, requer uma criança veja a si mesma face a face com a pobreza de seu próprio espírito. Prestou atenção nessa parte? Se você distraiu aí, volta agora e escuta de novo. Quando uma criança se depara com esse conselho, eu preciso orar pelo meu opressor. Eu preciso fazer o bem àquele que me fez o mal. E agora, como é que eu vou fazer isso? Aí sim, só com a graça de Jesus. Porque ela vai se ver quão perdida ela é. Só quando a gente tenta praticar a verdade é que a gente nota o quão distante dela a nossa natureza é. E como a gente vai notar isso se a gente nem sequer tenta praticar? Já parou para pensar nisso? Então ela se vê a si mesma, face a face, com a pobreza de seu próprio espírito. E a sua necessidade do poder transformador do evangelho. Simples assim. A lei de Deus não é fácil para o homem natural. Eu diria até que é impossível, para falar bem a verdade. Seu padrão é elevado e não pode ser alcançado à parte de Deus e da graça sobrenatural que vem dele. A lei de Deus nos ensina a respeito da nossa necessidade de graça. Quando você deixa de expor o padrão divino, rouba de seus filhos a misericórdia do evangelho. Vou repetir. Quando você deixa de expor o padrão divino, rouba de seus filhos a misericórdia do evangelho. A lei de Deus, no fundo, tem essa função maior do que todas, de mostrar que a gente não consegue cumpri-la, de que a gente precisa de Jesus para isso, que a gente precisa da graça dele, do Espírito Santo de Deus em nós, derramando a sua graça, derramando a sua misericórdia para que a gente consiga. Que nos leva ao quarto ponto, internalizando o evangelho. Em última análise, seus filhos devem internalizar a mensagem do evangelho. Cada filho, dentro de um lar cristão, em alguma ocasião, examinará as reivindicações do evangelho e decidirá se abraçará
a verdade contida nele. Então a decisão sempre vai ser da pessoa. Se ela vai abraçar ou rejeitar, sempre vai ser da pessoa. Não tem para onde correr disso. Veja o processo desta forma. Ele conhecerá as declarações do Evangelho e decidirá tomá-las para si mesmo ou lançá-las fora. O pai e a mãe têm uma oportunidade maravilhosa de ajudar seu filho, adolescente, a buscar com honestidade todas as respostas às suas perguntas de fé. Olha que parte importante essa informação aqui desse capítulo do livro. Buscar respostas às perguntas de fé. Não é errado ter perguntas. Não é errado ter dúvidas. Sabe por que não é errado ter dúvidas com respeito ao Evangelho? Porque a palavra de Deus é forte. A fé cristã pode suportar um escrutínio preciso e honesto. A palavra de Deus, se você acredita que ela é verdadeira, você não pode ter medo de passar esse escrutínio por ela, de passar um exame minucioso, honesto por ela. A não ser que você ache que se você examinar, você vai encontrar algum erro nela. Aí realmente haveria motivo para não ter perguntas, para não buscar respostas, para ignorar, para dizer, para rechaçar, para dizer simplesmente, não, você está questionando, não se pode questionar. As dúvidas vão surgem para qualquer um. Mas quem busca respostas com honestidade, com sinceridade, encontra a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Deus. Então não tem como a pessoa começar a procurar a verdade e encontrar com outra coisa que não seja Deus. Se ela tiver com honestidade, com sinceridade. Então não há mal nisso. Pelo contrário. Todas as pessoas não têm obrigação de formular todas as perguntas. Mas todos têm a obrigação de externar todas as suas próprias perguntas. Entendeu? Não é todo mundo que vai querer saber sobre tudo, mas alguma coisa, aquela pessoa, aquele filho, você mesmo que está ouvindo essa mensagem, vai querer saber. E aí a obrigação é de encontrar a resposta. E pode acreditar, a palavra de Deus tem, sim, resposta para tudo, sem exceção. E agora o último ponto, para a gente fechar a introdução. A mutualidade como povo sob a autoridade de Deus. Isso é uma coisa linda. Recentemente, tive uma conversa com meu filho. Ele falava sobre as coisas que Deus estava lhe ensinando. Compartilhou novas descobertas sobre si mesmo e o que essas descobertas significavam no seu conhecimento de Deus, de formas que iam além das teorias. Enquanto conversávamos, parecia que eu falava não com meu filho, mas com outro homem. Não lhe dava instruções. Apenas compartilhávamos da boa experiência de conhecer a Deus. Gozei de um maravilhoso senso de mutualidade com este homem, que antes fora um garoto a quem instruí, disciplinei e por quem lutei em oração. Obrigado, Deus. Assim o autor encerra essa introdução maravilhosa do livro. Isso foi só a introdução. Imagine o restante do conteúdo. Que as palavras que semeamos aqui hoje encontrem um terreno fértil no coração de quem nos ouve. Formar almas é uma obra lenta, mas eterna. Que Deus conduza cada passo nosso nesse caminho. Até breve e permaneçamos firmes na esperança.